Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Bom dia! Eu estava com tantas saudades de vocês. E graças a Deus, eu estou aqui com mais uma oportunidade neste dia que Deus me dá. De estar pregando aqui, estando com vocês nesse final de semana para sermos curados. E sem fé, não tem como caminhar. Os grandes profetas, os grandes homens da Bíblia andaram pela fé. Caminharam na fé. E conosco não pode ser diferente. Então você não está pedindo qualquer coisa. É algo indispensável na caminhada de todo cristão. Dá-me uma fé viva, Senhor. A pessoa que é totalmente dependente de Deus, todos os dias ela diz: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Vamos dizer bem forte para quem está em casa, para quem está nos acompanhando nesta manhã, este acampamento em tantos lugares, em tantos rincões do nosso país, fora do Brasil. Vamos dizer então: dá-me uma fé viva, Senhor. Dá-me uma fé nova, traduzida na vida, testemunhada no amor pelos irmãos. Diga: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha esperança. Eu creio, Senhor, meu Senhor e meu Deus, eu pertenço a Ti e sou totalmente dependente de Ti. Aumenta a minha fé. Gente, nós estamos tão esvaziados. O Evangelho fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer a essa montanha: vai para lá, e ela vai. Você vai dizer para essa montanha: vem para cá, e ela vem. Será então como está a nossa fé? Talvez muito menor do que um grão de mostarda. O grão de mostarda é muito pequenininho. Como será que está a fé da nossa igreja, a fé no mundo hoje? É isso que nós vamos ver: a fé e a cura. Mas todo o nosso problema, irmãos, é correr atrás das curas. E esquecemos de adorar e de buscar o Senhor da cura. Muitas vezes buscamos a cura, mas não buscamos o Senhor da cura. Diga: eu quero te buscar, Senhor, com toda a minha força, com toda a minha alma, com todo o meu entendimento. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumenta a minha fé. É isso que nós precisamos, irmãos. Que nós possamos nesta manhã estar cheios desta graça, desse poder de Deus. E dentro desse eu livrarei e o protegerei, que é do Salmo 90. Que eu já preguei quinta-feira e também o Júlio Brebal rezou agora com você. Eu escolhi Hebreus 11. Você pode abrir a Sagrada Escritura, Hebreus 11. Aonde vai resumir tudo aquilo que precisamos ser, ou que precisamos fazer, e onde precisamos espelhar, em quem? Hebreus 11, versículo 1. Amém?
A fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé, reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela é que, apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, sem ter conhecido a morte, e não foi achado, porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus. Pois se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito de acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu, não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas, com Isaque e Jacó, cordeiros da mesma promessa. Porque tinha esperança. Esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara recobrou o vigor de conceber, apesar da sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem, quase morto, nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, é inumerável, como os grãos da areia da praia do mar. Foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido. Viram-no e saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Dizendo isto, declaravam que buscavam uma pátria e que se referissem àquela de onde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não. Eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se designa a ser chamado o seu Deus. De fato, Ele lhes preparou uma cidade. Foi pela fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras: uma posteridade
com o teu nome e será dada em Isaque. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido. E isso é um ensinamento para nós. E daria para ir até o capítulo 12. Depois você pode continuar, senão fica muito longo a nossa leitura. Dessa palavra tão poderosa para dizer quem é o nosso Deus. Quem é o nosso Deus? Poderoso para fazer tudo e muito mais. Ele é poderoso para realizar tudo e muito mais. Ele é poderoso para fazer. E vocês viram aqui, o fundamento da esperança é uma certeza a respeito do que não se vê. Isto é fé. Estou falando aqui de uma fé carismática. Não é uma fé natural. A fé natural já vem com a gente. Você, mesmo sem ter ido em Roma, você sabe que o Papa mora lá. A TV Canção Nova e tantas outras TVs têm mostrado o Papa. Os jornais têm mostrado o Papa lá em Roma. Então, eu acredito que existe um chefe visível da Igreja Católica. Isso é uma fé natural. Mas a fé carismática é você acreditar numa realidade que você não vê. Que você não vê. É uma fé abandonada em Deus. E veja os exemplos que Ele nos deu, que nós podemos seguir. Desde Abraão até o Novo Testamento, gente. É exemplo dos heróis da fé do Antigo Testamento que preparou um caminho para nós pela fé. Tudo nós precisamos da fé. E agora nós vamos então, fé é crer que Deus quer curar. E que Ele pode, se Ele quiser. Quero falar a você de uma fé expectante, de uma fé atuante, de uma fé em exercício, de uma fé em crescimento. E é dessa fé que nós precisamos, meus irmãos. Não pode ser, não posso parar nessa fezinha que eu tenho. A fé é a substância das coisas que devemos esperar. A evidência das coisas que não vemos. Não vemos. É você pedir para Deus e já começar a agradecer mesmo sem ter recebido. Isso é fé. Vocês entenderam sim ou não? É pedir algo a Deus e já começar a agradecer. Louvar o Senhor, mesmo sem ter aquilo ainda em suas mãos, sem ter tocado ainda naquele milagre. Isso é fé carismática. Crer sem ver, sem tocar. E é muito importante isto. Acreditar nelas. Acreditar na evidência das coisas para só então acreditarmos nela. Já a fé é o oposto. Eu diria que na maioria das pessoas que frequentam os meus encontros, os encontros de cura, não acredita na saudabilidade. Elas têm que sofrer a total metamorfose que as faz passar da descrença para a crença. Por que todo mundo está aí toda hora mudando de religião? Porque toda hora se faz escolhas erradas. É falta de fé no Deus vivo e verdadeiro no qual eu sou dependente. É falta de solidez na fé. E fé, gente, é um dom.
Fé é uma virtude teologal. Mas eu preciso ir alimentando essa minha fé durante a caminhada. Sabendo que Deus está comigo, Deus está conosco. A fé é uma vida, uma confiança partilhada e proclamada. É um encontro, um caminho, uma aventura. É a certeza de ser amado e o poder, enfim, amar. Isso é fé, crer. E parece que estamos muito abalados na fé. A fé é também, em certas horas, uma dúvida. Uma espécie de noite onde se procura. É uma promessa, uma herança, uma escolha, uma adesão, uma comunhão. No fim, a gente não consegue definir bem o que é a fé se não vivê-la. Vocês estão me entendendo, sim ou não? É o fundamento das coisas, daquilo que não se vê. Uma igreja, um credo, um mistério que se celebra em conjunto. Isso é a fé. Que se manifesta na comunhão. Fé é um testemunho, dia após dia, depois de tantos outros e antes de tantas outras ainda. É um pai que se dá seu filho por amor. É um filho que dá a vida por amor e que envia o Espírito Santo de amor. Pensa que Abraão, quando levou Isaac para sacrificar, gente, era o único filho da promessa, que demorou não sei quanto. Sara era estéril. E quando eles pensavam que já não ia mais acontecer, Deus intervém e lhe dá um filho. E depois pede o filho de volta, para provar a fé de Abraão. Fé é uma pequena semente que se torna árvore. É uma luta, um combate pela paz e pela justiça. Fé é a contemplação pacífica de um rosto amado, de uma conversação familiar com um amigo. É no fundo do coração uma alegria secreta, uma esperança que supera todas as provas. É uma vida, um amor, uma fonte que jorra para a vida eterna. Por isso ela é uma virtude teologal. Um dia, são 3 elas, né? Fé, esperança e caridade. Nessa caminhada do mundo, rumo à pátria celeste, nós precisamos das 3. Mas um dia a gente vai falar, adeus fé. Por quê? Porque eu já vou contemplar face a face aquilo que eu fiquei esperando. Adeus esperança, eu não preciso esperar mais, porque já estou. E a caridade é aquela que é eterna, que nunca vai acabar, porque é o amor, e o amor é Deus. O amor é Deus. Então essa sede que eu tenho de Deus, a fé também se exercita na vida de cada dia para melhor, quando correspondermos, pois como nos diz Jesus, os dons recebidos não são privilégios, mas responsabilidades acrescidas. Não devíamos esquecer nunca o que tantas vezes e de tantos modos a Bíblia vai nos lembrando. A palavra de Deus vai nos lembrando. Não somos donos da nossa vida.
Nem temos aqui morada permanente. Ninguém vai morar aqui para sempre. Você está aqui de passagem. E enquanto caminhamos aqui, já vamos vivendo o que vai ser eterno. Não tem como você escolher outra coisa. Ah, eu vou andar no mundo, vou ser igual do mundo até toda a minha vida. Quando chegar na última hora. Não, gente, é uma caminhada. Vocês viram Enoque, Noé. Imagina Noé acreditando que Deus disse a ele: faça uma arca. Noé, faça a sua arca, constrói a arca, põe os bichos dentro. Todo mundo rindo e zombando de Noé. E veja, e pela fé ele foi fazendo, ele foi obedecendo, ele foi cumprindo. Porque ele sabe que Deus, o nosso Deus, é o Deus das promessas cumpridas. Quando ele promete, ele cumpre. E tantas promessas que Deus tem dado a nós, somos apenas por algum tempo administradores desse bem precioso. Então daí a questão fundamental que o Evangelho nos coloca. A que tesouro ligamos o nosso coração? Ou seja, em que valores investimos e vamos gastando a nossa vida? Em que valores? Ou seja, quem ou o que é que determina realmente o rumo dos nossos passos? Quem é que determina? Somos nós? Não é, gente. Eis a questão que nos deve merecer sempre atenção e vigilância, para que não adormeça em nós a consciência de que somos também, essencialmente, peregrinos. Olha para quem está do seu lado aí e fala: você sabia que você é um peregrino? Que você está aqui só de passagem? Que a sua pátria definitiva não é aqui? Você sabia? Então, fala para quem está do seu lado: o céu é logo. Isso, fala para quem está do seu lado: o céu é logo. E se você não acredita nessa realidade eterna, eu não sei o que poderá acontecer então com você. E é certo, não basta vir só no encontro de cura e libertação. Não basta ir de encontro em encontro. É necessário que todos nós vamos dando acréscimo, conforme caminhando os anos. Eu já não sou a mesma de 24 anos atrás, quando cheguei aqui. Eu já não sou a mesma de quando eu fui batizada. A gente tem que ter um progresso espiritual. A fé também se alimenta, porque através da fé, nós sabemos que o Senhor nos cura. Para alguém que tenha fé, diz São Tomás de Aquino, nenhuma explicação é necessária. E para aqueles sem fé, nenhuma explicação é possível. Não é possível. Diz São Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, né? Então eu conheci um homem que rezava pela cura de um doente, de um enfermo. E ele assegurava a cura do enfermo. Você vai ficar curado. Mas na verdade ele não se curou. E consequentemente aquele homem entrou em crise de... Eu não estou ouvindo não. Entrou em crise de fé, gente. Você já entrou em crise de fé? Levanta a mão quem já entrou em crise de fé. Eu quero ver se escapa alguém. Ninguém.
Será que Deus existe mesmo? Será que Deus vai me fazer isso ou aquilo? Será que Deus está presente aqui ou acolá? Será que Deus está mesmo na Eucaristia? Será que a Igreja Católica está contando mesmo a verdade? Porque eu estou vendo também outras igrejas assim e assim. Veja aí. Veja aí. Além disso, o assim, chamado curador, né, o homem que rezava para o outro e dizia que ele ia ser curado, disse ao enfermo que foi a sua falta de fé que não permitira a cura. Será que é isso mesmo? Ele dizia para o doente: o Senhor não te curou porque você não teve fé. Você acha que é isso? Deus não curou ele porque ele não teve fé? Pode isso ser verdade? Meus irmãos, nós somos muito leigos, muito apocados de mente, para saber que não é verdade. De que maneira e de quanta fé é necessário para a gente alcançar a cura? De quanta fé eu preciso? Será que a fé é medida? A fé é medida? Não, gente. Vocês viram quanto que eu falei sobre a fé? E não cheguei ainda a nada concreto. Nada concreto. Concreto. Porque concreto é o chão, né? Entenderam? Então, de que maneira e de quanta fé é necessário para nós alcançarmos a cura? Você diz assim: eu venho nos encontros, entro no encontro, saio do encontro e não consigo ter... A hora passa, e não consigo ser curado. E Deus não me cura. Deus cura todo mundo e não cura a mim. Não é assim que a gente fala? A gente ainda tem inveja da cura dos outros. Se examinarmos a maneira pela qual Jesus agia com as pessoas, imediatamente nós notaremos que ele não tinha um critério único sobre como curar. Ele não faz igual para todo mundo, não. Estamos aqui num grande número de pessoas, graças a Deus. O Senhor vai, a gente rezando, Deus vai curando as pessoas. E para ninguém ele dá igual. Porque cada um tem uma medida. Porque cada um tem uma necessidade. Porque cada um tem uma história. Porque cada um é único, é particular. Você está entendendo, sim ou não? Para a mulher que tocou na orla do manto de Jesus, ele disse: minha filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Lucas 8, 48. Está aqui, se você quiser olhar aí, Lucas 8. Lucas 8, 48. Jesus disse: minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aquela mulher que padecia de um fluxo de sangue, que havia 18 anos, ela tinha um gasto com médicos, gastado todos os seus bens, que nenhum pudesse e nenhum médico pôde curá-la. Então ela aproximou-se dele por trás, tocou-lhe a orla do manto. E no mesmo instante, o fluxo parou. O sangue estancou. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Os discípulos falam: o mestre acha que está equivocado. A multidão aperta ele. E ele está perguntando quem lhe tocou. Jesus disse: de mim saiu uma força. É você que tem que tocar em Jesus. E quando você toca em Jesus, você toca pela fé.
Eu creio que se eu tocar em Jesus, eu vou ser curado. O que a mulher disse? Se eu tocar, ainda que seja na orla do seu vestido, eu ficarei curada. Ela tinha essa certeza de fé no coração dela, gente. E ela rompeu o preconceito, ela rompeu uma multidão, ela foi atrás de Jesus e conseguiu chegar até Ele e tocar na orla do seu vestido. A tal ponto de Jesus dizer, de mim saiu uma força. Quando nós tocamos em Jesus, dele sai uma força. E como é que nós tocamos em Jesus? Há tantas maneiras de tocarmos em Jesus. Através da palavra, através da Eucaristia, através dos sacramentos, através de um acontecimento. A gente vai tocando no verbo da vida. Você está entendendo? Depois, Jesus diz apenas a ela, minha filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E será que Jesus está precisando da fé da mulher? Não, gente, ela já veio com toda a fé do coração dela. Jesus não precisa da sua fé para te curar. Você é que precisa ter fé para acreditar que Jesus pode curar. Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Você que precisa acreditar, você que precisa ter fé em Jesus, que Ele pode fazer. Entenderam? Depois Jesus cura o servo do centurião. Ele curou o servo por meio da intercessão do seu chefe. Você diz assim, ai, mas eu vou lá, eu trouxe a minha família, eu estou com as fotos de todo mundo aqui, e eu rezo, chego em casa, está tudo do mesmo jeito, e não muda nada. Dá uma olhada aí para quem está do seu lado. Dá uma olhada aí para quem está do seu lado. Olha, fala, você reza pouco, reza mal, ainda reza errado. Ah, mas eu vim rezar, eu rezo. Se você faz muito tempo que está rezando, não aconteceu nada. Desconfia, meu irmão, sua oração está troncha. Porque às vezes a gente quer um socorro imediato do céu, porque a gente quer que a pessoa seja curada logo, porque está dando trabalho. A pessoa quer ficar, a família quer ficar livre do doente logo. Essa que é a verdade. Então saiba que aquela situação, aquele doente é a sua medida. É a sua santidade. Porque tem doença, gente, que Deus não cura, não. E por que Deus não cura? Porque a doença já é a cura para a pessoa. Porque se Deus curar aquela pessoa, ela vai embora. Ela vai voltar para a vida errada. Ela vai embora para viver a vida dela. E deixa Deus na mão. E Deus não quer perder você. Fala para quem está do seu lado. Deus não quer perder você. E olha, viu? Só Deus que faz isso, viu? Porque quando a gente encontra alguém ruim de serviço, a gente já quer mandar embora mesmo. É verdade ou não é? Só Deus que faz isso. Que não quer que a gente vá embora. Porque Ele não quer perder ninguém. Mas a gente quer ficar livre daquelas pessoas. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, fazer, precisa se converter, viu? Precisamos. Ele curou o servo por meio da intercessão do seu chefe. Ele viu a fé do centurião e não do servo. O centurião foi atrás de Jesus e disse o quê? Em
Ele disse: Senhor, o meu servo está doente em casa de cama, está às portas da morte. Vem curá-lo, vem tocar no meu servo, que é um ótimo servo. É uma pessoa muito boa, muito querida. E Jesus responde, eu não vou ler porque senão fica muito longo. Jesus responde: eu irei e o curarei. Eu irei e o curarei. Ah, que verbos tão fortes. Jesus já está falando para muita gente aqui. Eu vou na tua casa, eu vou na tua família, eu irei e o curarei. Tenha fé em Deus. E você é tão gelado, tão frio, que nem aplaude o nosso Deus. Só Deus faz isso. Só Ele é capaz. Ele é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. Ele viu a fé do centurião. E justamente quando o centurião vem caminhando com Jesus, e ele com aquela alegria que Jesus ia logo curar o seu servo, começa a ficar aflito porque chegou a mulher. E aquela história ali rendeu, Jesus parou e o centurião ficou encabulado. Meu Deus, desce, Senhor, antes que o meu servo morra, ele falou. E Jesus parou para atender aquela mulher do fluxo de sangue. Jesus olhou para a cara do centurião e disse o quê? Não temas, crê somente. Não precisa ter medo. Quando o centurião olhou, vinha vindo os servos. E ele disse assim, Senhor, não precisa mais incomodar o mestre. O teu servo está curado, já está de pé, já está comendo. E o centurião falou assim, que hora que foi? Foi tal hora, foi meio-dia. Foi justamente nessa hora que Jesus falou, não temas, crê somente. O Senhor pode estar curando alguém agora, aqui e em casa. Não temas, acredite, crê somente. Se o Senhor está dizendo que vai, e que Ele vai curar, não duvide, não duvide. Então curou o servo. Também, quando alguns homens subiram numa casa, fizeram uma abertura no telhado e por ali baixaram uma maca de um paralítico diante de Jesus. Neste caso, Jesus, ele, o paralítico, vendo a fé deles, ao invés da fé do paralítico. Veja o poder da intercessão de alguém. Não pense que a sua oração não tem valor. Mas realmente não pode ser uma oração interesseira, uma oração de troca, de cobrança de Deus. Não, a sua oração tem que ser verdadeira, igual desse servo, igual dessa mulher. Igual do leproso, Senhor, se queres, podes me curar. Vocês estão vendo que é rezar certo? Aquela mulher cananeia que tinha uma filha atormentada por um demônio. Ela disse, Senhor, tem piedade de mim. E foi atrás de Jesus e se jogou aos pés de Jesus e disse, ajuda-me. Isso é rezar certo. Nos momentos de dificuldades você diz, Senhor, ajuda-me. Você pode gritar, Senhor, ajuda-me. E você pode rezar assim agora, levanta os seus braços no alto e diga, Senhor, ajuda-me. Se você precisa realmente ser alcançado por esta graça, pelo poder da palavra,
Levanta o teu braço mais uma vez e diz: Senhor, ajuda-me. Tem piedade de mim, Senhor. Se queres. Já parou de olhar para o céu, já parou de levantar a mão. Está vendo? Você é muito fraquinho. Você é muito ruim de serviço. Levanta a mão para o alto e diz: Senhor, eu creio. Aumenta a minha fé, a minha esperança, a minha confiança. E procura lembrar agora de alguém que está precisando muito da sua intercessão, da sua oração. Como aquele centurião estava preocupado com o seu servo. E tantos outros trechos do Evangelho tão maravilhosos, mostrando os prodígios, os portentos do Senhor. Para a mulher encurvada, o próprio Jesus chamou e ofereceu-lhe a cura. Olha como que ele cura diferentemente para as pessoas. Ele ofereceu a cura para aquela mulher que andava 18 anos encurvada. Não podia absolutamente erguer-se. Lucas 18. Aquela mulher não podia olhar para cima, não podia olhar para o céu, não podia olhar para Deus. Um demônio que a detinha doente. Quando nós ficamos inertes, quando não temos forças, quando estamos encurvados pelos problemas da vida, pela doença, encurvados, o Senhor nos levanta. Ele oferece a cura. Estás livre da tua doença. Estás livre da tua doença. Para cada um, Deus tem um tipo de cura. Estás livre da tua doença. E imediatamente a mulher se endireitou. O demônio foi embora. E agora, para fechar, eu quero contar. Pode se assentar e olhar para cá. E o tentador está sempre querendo nos enganar. Está sempre atrás da gente. E há muito tempo o Senhor vem me revelando espíritos de enfermidades. Espírito de enfermidade que oprime as pessoas. E a minha vida é estar no meio de quadras de encontros, rezando com vocês. Mas há muito tempo eu sinto que eu não tenho, já nasci enfermiça, não tenho muita saúde mesmo. Mas em novembro para dezembro, eu estava pregando em Goiás. E começou uma dor na barriga, e a quadra cheia de jovens. Um sol, um calor. Eu falei, meu Deus, acho que eu vou desmaiar no palco. Eu estou suando gelado, estou com muita dor. Mas vamos lá. Consegui vencer o dia de sábado. E à noite ia ter adoração, mas aí o Ministério Adoração e Vida ia estar lá. Eu falei, graças a Deus. Aí fui para casa, fiz chá, tudo. E aquela dor não passava. E de repente, eu fui ao banheiro, estava indo muito ao banheiro. E vi que saiu umas coisas pretas. E não era fezes. Falei, acho que estourou alguma coisa dentro de mim. Passou, eu ia viajar 3 horas da madrugada para Goiânia, para poder vir embora para cá, que ia começar o encontro de cura e libertação aqui. Naquela semana. Outubro para novembro. E aí eu fiquei aqui, preguei junto com o pessoal, com a equipe toda, o encontro de cura e libertação. Mas em casa eu falei assim, eu acho que estourou alguma coisa dentro de mim. As meninas riam. Como é que estourou alguma coisa se você está andando, está pregando, está falando, está caminhando, está pulando? Como é que faz? Ninguém nem acreditou, né?
Fui para Belo Horizonte, outro evento lá, grande, a casa lotada, lotada, lotada. Mas daqui eu liguei para o meu médico e o médico disse assim, faça esse e esse exame. Mas como é que eu ia fazer o exame se quinta-feira eu já ia viajar para Belo Horizonte? E aqui não se, esse exame que ele pediu, uma colonoscopia e uma endoscopia, fazer junto. Não se fazia, não se faz de um dia para o outro. Não se marca assim, porque é um exame que usa anestesia. Tá. Tem uma grande amiga minha que ela está aqui, Deus tem posto a mão sobre ela, sobre a família dela. Eu disse, Sueli, marca para mim. Os 2 exames aí, que eu vou para Belo Horizonte, de lá eu vou para aí. Quando eu cheguei lá, ela já tinha marcado, fui fazer o exame. Mas lá em Belo Horizonte eu estava desconfiada que o caçador estava atrás de mim. Justamente aquele caçador que o Salmo 90 fala. Ele tem um laço para laçar as pessoas no momento de fragilidade. No momento de doença, no momento de perda, no momento de dor. Esse caçador bandido, que vem para matar, roubar e destruir. Eu sentia que alguma coisa não estava bem. Fisicamente eu estava sentindo mesmo, mas eu sabia que espiritualmente também alguma coisa não estava muito bem. E dali eu fui para Vitória. E aconteceu até durante a noite uma batalha espiritual, uma batalha muito grande, né? De eu estar ali descansando à noite e de perceber a presença do inimigo naquele lugar. E de repente veio o espírito de enfermidade. Fui, fiz o exame, tudo e tal, e espera, e não podia esperar, porque eu tinha que esperar o plano, esperar os exames, esperar marcar no hospital, esperar o médico. Teve outras exigências, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que pagar aquele outro. Você sabe das nossas dificuldades. Enquanto providencia, o médico falou, eu preciso de uma pinça descartável especial para fazer a cirurgia. Porque é uma cirurgia muito delicada. O que aconteceu? Estourou a alça da hérnia hiatal. Mais de 10 anos eu tinha assim, acho que uns 15 já que eu fui operada de hérnia de hiato. A alça arrebentou, subiu para o tórax e ficou aqui debaixo do coração. Dava taquicardia, cansaço e faltava respiração. E o diafragma, aquela pelinha que tem aqui por cima, que vai empurrando para cima tudo, foi empurrando também o meu estômago para dentro do pulmão. O meu estômago veio inteirinho para dentro do pulmão. Aí eu estava com aquilo estourado já mais de quase um mês. Podia ter uma infecção generalizada assim. Estava com aí muita falta de ar. Muita falta de ar, muito mal. Passei muito mal. Passava muito mal mesmo. E tinha pessoas que... Eu tenho um grupo de senhoras pelo Brasil inteiro que reza. Que são minhas intercessoras. Além dos que a gente tem já a equipe de intercessão aqui na Canção Nova, em todo lugar. Mas eu tenho essas senhoras que rezam. E algumas delas vieram para estar com a gente lá em Vitória. Eu operei lá. Os meus médicos são de lá. Já desde o tempo da vida religiosa, eu tenho médico lá que é mais de quase 30 anos, é médico meu. Já me acompanha. Então, quando nós percebia que cada noite ele mexia, ele tentava uma, tentava outra, mostrava a cara claramente. O caçador estava atrás da gente. E ele queria me matar a qualquer custo. Eu lembro que eu me internei de manhã, em 8h30, 8 horas eu já estava no hospital. 8h30 até 9 horas eu já estava no centro cirúrgico. Eu lembro só que eu fui chegar às 5 e pouco da tarde no quarto. E quando eu cheguei no quarto, demorou um pouquinho assim, estava uma irmã sentada lá, eu ali na cama.
chacoalhou a cama, chacoalhou, que até a agulha saiu daqui. Entortou assim dentro da minha mão, que era aquela agulha descartável, plástica. Quase que ela sai da veia, de tanto que chacoalhou a cama. Eu disse, ai. Ainda falei assim, saiu. A minha amiga falou assim, saiu o quê? Falei, não sei. Aí, de novo veio na minha mente, espírito de enfermidade. Ele queria me matar a qualquer custo. Então, Satanás pode sim. Não encurvou aquela mulher? Encurvou aquela mulher, não encurvou? 18 anos ela não ficou encurvada? Então, eu tinha muita gente rezando por mim. Graças a Deus. Então, o poder da intercessão. Muita gente estava igual aquele centurião. Fazendo o quê? Senhor, desça antes que a irmã morra. E Jesus com certeza colocava no coração de todas nós uma apreensão, uma angústia. Mas ao mesmo tempo, sabendo que Deus estava no controle de tudo. Isso é fé. Mas não deixa o caçador te pegar com o seu laço. Cuidado. Num tempo de perda, tempos de fragilidade, tempos de doença, tempos de provação, de desemprego, tempos que você está passando por uma depressão, por uma angústia, por uma mágoa, por um ressentimento, o caçador está ao seu encalço. Então não deixe que o caçador te pegue. O laço do caçador. Que a peste perniciosa não te alcance. Então o Senhor quer nos libertar. Indo aqui para a reta final para a gente rezar. A fé em Hebreus é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se veem. Ela valeu aos antigos um bom testemunho. A fé de Abraão obedeceu o chamamento e partiu para uma terra sem saber para onde ia. Recebeu como herança. Partiu sem saber para onde ia. Pela fé ele morou como estrangeiro numa terra prometida, habitando em tendas. Isaac e Jacó. Como a mesma promessa, porque esperava a cidade sólidos fundamentos. Enfim, em Hebreus vai falando, feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. E eu me sinto feliz porque Deus me escolheu como sua herança. Deus te escolheu como sua herança. E quer trabalhar em nós. E quer fazer em nós os seus prodígios. E nós somos quem? Aonde as promessas de Deus se cumprem. Não tenhas medo. Deus cumprirá as suas promessas. Abaixa a sua cabeça agora. Vai já pensando. Tantas vezes, Senhor, eu pedi que o Senhor fosse na minha casa. Tantas vezes mas eu pedi para ficar livre. Não era para que aquela pessoa realmente recebesse uma cura. Porque eu amava muito aquela pessoa. Muitas vezes eu não sei rezar, não sei pedir certo, Senhor. Mas vem em meu socorro. Vem em socorro da minha falta de fé. Veja aí como é que você tem rezado. Como você tem se entregado a Deus. Como você tem falado com Deus. Como está a sua fé em Deus? Naquele que tudo pode. Você não pode continuar colocando a sua fé nos amuletos. Você não pode fazer da palavra de Deus um amuleto. Você não pode continuar acreditando nas superstições. Você não pode ir na onda. Você não pode ir no laço do caçador.
Mas você precisa crer que Deus tudo pode realizar. Porque Ele tem poder. Vai ficando em pé. Vamos rezar. Vamos cantar e rezar. Pedindo que o Senhor nos livre do laço do caçador. Que o Senhor nos livre da peste perniciosa. Que o Senhor retire de nós a falta de fé. A desconfiança em Deus. Mas que Ele nos enche com o seu poder de cura e de libertação. Se por acaso tem alguma força demoníaca te encurvando, empurrando você para baixo, dizendo pula daí, pula daqui, morra. Essa noite eu recebi um telefonema e essa pessoa está passando há tempo por uma dificuldade assim. E ela diz, eu só ouço alguém dizer pula, pula. Quer dizer, suicida. Peça ao Senhor que te livrar e proteger você das ciladas do inimigo, das forças espirituais do mal espalhadas nos ares. E vamos invocando o nome do Senhor sobre esse laço do caçador, sobre as armadilhas invisíveis, espirituais que possam estar em nossas vidas. Eleve os seus braços. Com o dom da fé, tocamos em Jesus. Pela fé, tocamos no poder de Deus. Pela fé, invocamos o Senhor. Cante. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Mais uma vez. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Eu sei que ao invocar teu santo nome me escutarás. Olha o nome forte e poderoso. Jesus Cristo é o Senhor. Mais uma vez, Jesus. Santo nome, Jesus Cristo é o Senhor. Diga comigo, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Na Cristo. intercessão da Virgem Maria. Na intercessão da Virgem Aquela que esmagou a cabeça da serpente. aquela que esmagou a cabeça De São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, Príncipe dos exércitos celestes. príncipe dos exércitos celestes, Na autoridade do meu santo batismo. na autoridade do meu santo Eu batismo, renuncio. renuncio, Quebro. quebro, Desfaço. desfaço, Rompo. rompo, Desligo. desligo A mim e meus familiares. a mim e meus familiares De toda herança má e negativa. de toda herança má e negativa, Seja ela física, seja ela física, espiritual, espiritual, psíquica, psíquica, recebida dos meus ancestrais. recebida dos meus ancestrais. Eu me desvencilho, Senhor. Eu me desvencilho, Senhor. Desligo Desligo a mim e a minha família, a mim e a minha família, minha geração, minha geração, os meus antepassados, os meus antepassados, de toda prisão demoníaca, de toda prisão demoníaca, de toda dependência, de toda dependência, cativeiro, cativeiro, grilhão,
rebelião, amarras, amarras, doenças físicas ou mentais, doenças físicas ou mentais, emoções negativas, emoções negativas, relacionamentos, relacionamento, empreendimentos mal sucedidos. mal sucedido. Eu rompo com os malefícios, Eu rompo com os malefícios, com as contaminações, com as contaminações, com as maldições, com as maldições, com as pragas com as pragas lançados sobre mim lançadas sobre e minha linha de família, minha linha de família, como resultado dos nossos pecados. como resultado dos nossos pecados. Eu renuncio Eu renuncio todo tipo de iniquidade, todo tipo de iniquidade, envolvimento com as obras das trevas, envolvimento com as obras, ocultismo, ocultismo, esoterismo, esoterismo, seitas, seitas, falsos cultos, falsos filosofias, filosofias, o pecado. o pecado. Eu peço perdão, Senhor. Eu peço perdão. Eu renuncio, Eu renuncio. desligo Desligo a mim e meus a familiares mim e os meus da familiares cobiça e da avareza, da cobiça e da avareza, da murmuração e da da blasfêmia, murmuração e da blasfêmia, do sacrilégio e da ganância, do sacrilégio e da ganância, do materialismo. do materialismo. Eu renuncio, Senhor, Eu renuncio, Senhor, a impureza, a impureza, o adultério, o adultério, a fornicação, a fornicação, a libertinagem, a libertinagem, assassinato, assassinato, aborto. aborto. Eu renuncio, Eu Senhor, renuncio, Senhor, todo pecado de omissão. todo pecado de omissão. Eu renuncio também Eu renuncio a inveja, a inveja, os ciúmes, ciúmes, as discórdias, as a discórdias, traição, a traição, a infidelidade, a a infidelidade, falta de perdão. a falta de perdão. Cura, Jesus, Cura, Jesus, todas as feridas abertas todas as feridas abertas em minha árvore genealógica, em minha árvore genealógica, cicatrizando-as cicatrizando com o óleo do teu Santo Espírito. com o óleo do teu Santo Espírito. Cura toda a escravidão espiritual, Cura toda a escravidão emocional, emocional afetiva. e afetiva. Cura, Senhor Jesus, Cura, Senhor Jesus, toda doença física toda doença física presente em minha árvore genealógica. presente em minha árvore Eu genealógica. mando embora da minha vida, Eu mando embora da minha casa, da minha casa, da minha família, da minha família, todo espírito de enfermidade, todo espírito de enfermidade, de doença. de doença. Eu mando embora Eu mando embora toda falsa enfermidade. toda falsa enfermidade. Cura toda tendência ao suicídio, Cura toda tendência ao suicídio, ao alcoolismo, ao alcoolismo, aos abortos, aos ao abortos, divórcio, ao à divórcio, pedofilia, à pedofilia, à exploração sexual, à exploração sexual, prostituição, prostituição, roubo, roubo, furto, furto, crime, crime, depressão, câncer, câncer, diabetes. diabetes. Cura toda a inclinação à miséria, Cura toda inclinação à à pobreza, miséria, à pobreza, à incapacidade à de incapacidade, realização profissional. realização profissional. Eu mando embora, Senhor, Eu mando embora da minha casa, da minha casa, da minha vida, da minha vida, todo e qualquer espírito maligno todo e qualquer espírito maligno que tenta me encurvar, queira me para encurvar, que eu não olhe para o céu, para que eu não olhe para que eu não olhe para Deus, para que eu não olhe para Deus, para que eu não alimente a minha fé. para que eu não alimente a minha fé. Liberta-me, Senhor, Liberta-me, Senhor, do laço do caçador, do laço do caçador, pelo poder do seu nome, pelo poder do seu pelo nome, poder do teu sangue. pelo poder do teu sangue. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Solta a sua voz agora. Na linguagem do Espírito. Clame pelo nome agora, Jesus. Vamos lá, juntos. Jesus. Eleve seus braços. Esse nome
Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.